A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu sou o presbítero Tiago Luiz Pereira, presbítero dirigente aqui da Assembleia de Deus de Cachoeira, Boa Esperança, e faço parte do Ministério de Lavras, cujo pastor-presidente, pastor Orlando Dias de Souza. Meus irmãos, eu venho através desse vídeo trazer uma palavra neste momento muito delicado que nós estamos vivendo, e uma palavra que Deus ministrou ao meu coração, fazendo um paralelo com o acontecimento bíblico, com as coisas que estão acontecendo nesses últimos dias. E a palavra que Deus colocou em meu coração é a passagem ali do livro de Êxodo, quando Deus se manifesta para poder livrar Israel do Egito. Eu queria ler um texto com os irmãos para podermos falar um pouquinho a respeito disso. Abra sua Bíblia comigo, Êxodo, no capítulo de número 2, livro de Êxodo, capítulo de número 2, versículo de número 23. E aconteceu depois de muitos desses dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. 24, do capítulo 2. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. A primeira coisa que eu queria falar com os irmãos é a respeito da aflição de Israel no Egito. Sabemos que a princípio José e os seus conterrâneos foram recebidos com muito prazer, com muita alegria, mas com o passar do tempo, depois que José morreu, outro faraó também veio a falecer, e começou então a opressão, a perseguição a Israel, e eles foram escravizados. Algo que me chama a atenção, meus irmãos, é que se lá no Egito tudo continuasse bem, o povo de Israel não sentiria o desejo de ansiar por libertação. Eles jamais poderiam voltar àquele sentimento de desejar estar fora do Egito e ir para aquela terra que Deus havia prometido aos seus pais. Perceba que eles só sentiram essa necessidade, eles só clamaram a Deus por libertação, por aflição, quando eles estavam sendo afligidos. Da mesma forma, nós, a igreja do Senhor, são muitas vamos dizer assim, os propósitos pelos quais Deus nos prova, pelo quais somos afligidos. Há muitos propósitos, mas um propósito que é muito comum em todas as nossas lutas e provações aqui nesta terra é o desejo de ansiarmos estarmos no céu. É o desejo de irmos estarmos com o Senhor para toda a eternidade. Se aqui na terra for só glória, se aqui na terra for só bênção, for mar de rosas, é o que acontece com muitos crentes nos dias atuais, que não anseiam mais a volta de Jesus, não desejam mais a volta de Jesus, estão muito confortados aqui nessa terra. Então a aflição para Israel serviu como propósito de eles ansiarem por libertação e irem a Canaã. E as aflições que nós, igreja, estamos passando nesses últimos dias, Deus está nos tirando do conforto, para que nós venhamos ansiar de fato, assim como a igreja primitiva ansiava a volta de Jesus, ao ponto de dizer: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, vai dizer que nós somos peregrinos e forasteiros, e o período que nós estivermos aqui nessa terra, devemos estar andando em temor, em obediência a Deus. O segundo ponto que eu quero destacar é que quando Deus então apresenta para Moisés, no capítulo de número 3, e vocaciona Moisés e também depois Arão, para que vão a Faraó e assim possam dar uma ordem a Faraó, para que ele pudesse libertar o povo de Israel do Egito. E no capítulo 5 de Êxodo, você pode perceber nos versículos 1 e 2 o seguinte: E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel.
O segundo ponto que eu quero falar com os irmãos é a soberba, a arrogância, a dura cerviz de Faraó em obedecer à voz de Deus. Moisés disse: Faraó, assim ordena, assim diz o Senhor, liberta o meu povo para ir ao deserto, me celebrar uma festa. Mas Faraó, na sua arrogância, na sua prepotência, ele disse: quem é o Senhor? Eu não conheço o Senhor e não deixarei o povo ir. Então mostra a arrogância, o orgulho de Faraó em submeter-se a Deus. Meus irmãos, nesses últimos tempos que nós estamos vivendo dias difíceis, com pessoas arrogantes, prepotentes, soberbas, desde o mais alto nível, das pessoas mais poderosas, até as pessoas mais simples, como eu e você. Começando dos líderes poderosos, as grandes nações, os grandes presidentes, os ditadores aí que nós temos neste pleno século 21, que se baseiam na sua arrogância, na sua inteligência, na sua economia, se baseiam, no seu poder bélico. Isso o que? É arrogância, é prepotência. Os homens estão confiando na própria força do seu braço e não estão mais se importando com as coisas de Deus. O homem não quer ouvir a Deus, o homem não quer se encurvar diante de Deus. Isso eu estou falando dos mais ricos, dos mais poderosos. Mas o que falar de pessoas comuns, como eu e você, que estamos nos dias de hoje, e pessoas não estão se importando com Deus? A palavra de Deus diz sobre o amor ao próximo, fala sobre a santidade, fala sobre agradarmos a Deus, mas as pessoas no seu orgulho, na sua soberba, na sua arrogância, não querem ouvir a voz de Deus, não querem dar crédito à voz de Deus, não querem se encurvar à soberania de Deus. E como consequência disso, Deus já havia dito a Moisés que então viria o quê? As pragas. Como Israel estava necessitado de uma intervenção de Deus, Deus mandou Moisés dizer a Faraó para libertar, e Faraó endureceu o seu coração. Faraó se opôs a Deus. Então o que Deus faz? Deus começa a liberar as pragas sobre o Egito. E começa a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona. Perceba que Deus enviou até então 9 pragas e o Faraó continuava irredutível. Não queria se encurvar. Ora ele acreditava, dava de querer acreditar, de se humilhar, de dar um de bonzinho, mas depois voltava atrás. E os acontecimentos nos dias que nós estamos vivendo, segundo Mateus capítulo de número 24, os últimos dias, como foi bem elucidado pelo pastor Décio da cidade de Licínia, desde a vinda de Jesus, Hebreus capítulo 1 fala a respeito disso, desde o derramamento do Espírito Santo, nós já estamos vivendo os últimos dias. E de lá para cá, meus irmãos, as coisas estão apertando. As coisas estão, vamos dizer assim, piorando. Os acontecimentos não estão sendo mais locais, mas os acontecimentos estão sendo globais. Isso são sinais da volta de Jesus. Ainda tem muita coisa para acontecer, não se assuste, porque assim diz Mateus 24, palavras do próprio Senhor Jesus: não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim, é apenas o princípio de dores. Isso é o que, meus irmãos? Os sinais, os acontecimentos que estão acontecendo nos dias atuais, é Deus despertando a igreja. É Deus chamando a igreja para estar atenta ao seu regresso, à sua volta, porque a igreja está aguardando a volta do Senhor Jesus, e a volta do Senhor Jesus se elucidará por sinais que estão acontecendo e estão ainda para acontecer. Então, primeiro, esses sinais são para trazer um despertamento àqueles que estão dormentes. O segundo propósito de tudo isso que está acontecendo é para então trazer um quebrantamento às nações, é para humilhar as nações, é para que eles possam reconhecer que sem Deus nada somos, sem Deus nada podemos. Até o próprio Estados Unidos, que é o país de primeiro mundo, que é uma das maiores potências, ou se não a maior potência da terra, o próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele mesmo
disse com a sua própria boca que o vírus nos Estados Unidos está incontrolável. E é algo que nós não conseguimos ver somente através ali de aparelhos especiais. E a aparência dele é uma coroa, devido a eles falarem o coronavírus. Então perceba, meus irmãos, que os homens não conseguem ter o controle de tudo. Então não adianta fingir que não está nada acontecendo, não adianta fingir que Deus não existe, não adianta fingir que Deus não está no controle de todas as coisas, e somente a Ele nós podemos recorrer nesta hora final. Nem o sistema de saúde, com todos os seus aparatos, a tecnologia tão avançada, ainda não pode socorrer, mas existe um Deus no céu que pode socorrer-nos neste tempo de angústia, e nós temos que recorrermos a Ele, nós temos que nos quebrantarmos diante dEle, nós temos que nos humilharmos diante dEle. Tanto a igreja do Senhor Jesus precisa se despertar nessa hora final, como também as demais pessoas que não são crentes, não são evangélicos, não são cristãos. Dê crédito à palavra de Deus, se volte para Jesus Cristo, porque Ele está voltando e é tempo de nos preparar para herdar a salvação, para herdar a vida eterna, porque tudo isso aqui é passageiro, tudo isso aqui passa, está sendo comprovado nesses dias que nós estamos vivendo. Eu quero chamar a atenção para o último ponto desta palavra reflexiva neste momento tão importante, é sobre a praga dos primogênitos. Leia Êxodo capítulo de número 12, e você vai ver que após 9 pragas, Faraó não se submeteu. Então Deus agora vai dar o golpe final. Pede para que Moisés dá instruções a Moisés, e Moisés passa instruções ao povo de Israel, que deveriam pegar um cordeiro, tem todas ali as especificações, como deveria ser o cordeiro. Eles deveriam sacrificá-lo, deveriam comer a sua carne ali assada, deveria também pegar o sangue daquele cordeiro e passar nos umbrais da porta. E você vai perceber na altura do versículo, confira comigo Êxodo, capítulo de número 12, e o versículo de número 11, olha comigo, olha o versículo número 11. Assim, pois, o comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. O versículo de número 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Então perceba, meus irmãos, que Deus dá especificações ao povo de Israel, que eles deveriam matar o cordeiro, entrar para dentro de suas casas e ali participar daquele banquete, e também estar preparado para sair do Egito, para serem libertos. E detalhe, durante aquela noite eles não deveriam sair de casa. Durante aquela noite eles deveriam ficar reclusos dentro de suas casas, porque o anjo da morte passaria, e aonde as pessoas não tivessem guardadas e protegidas em suas casas com a marca do sangue, elas seriam mortas, seriam alcançadas pela praga. Então perceba que eles estavam confiando em Deus, confiando na libertação, mas ao mesmo tempo eles estavam se precavendo. Ao mesmo tempo eles estavam dando crédito à voz de Deus, às instruções de Moisés, servo de Deus, para ficarem em suas casas e estarem ali guardados, seguros, até que viesse o amanhecer. Então nós também, meus irmãos, estamos passando por um período de trevas. E aí muitas pessoas questionam: mas cadê a fé? E se nós estamos sendo covardes, estamos sendo incrédulos em fechar os templos, como está sendo orientado pelos pastores, principalmente pelo pastor, nosso presidente, pastor Orlando Dias de Souza, que deu a determinação que todos os nossos templos aqui do Campo de Lavras estejam fechados por período de 30 dias e estarão abertos somente para oração individual nos dias de culto. Então, ou seja, nós não vamos nos reunir todos juntos, nós estaremos cada um na sua casa, quem quiser vir à igreja para fazer uma oração individual,
a igreja está com as portas abertas. Porém, nós não estaremos aglomerados. Para quê? Para evitar que esse vírus possa se propagar e se espalhar entre a nossa irmandade. Por que isso, meus irmãos? Isso são precauções. Estamos confiando em Deus, mas estamos tomando também as devidas instruções. Jesus disse que nós devemos ser simples como as pombas, mas prudente como as serpentes. Então alguém em Israel poderia dizer: não, para que essa palhaçada? Eu ficar dentro da minha casa? Não, eu vou lá fora, eu quero ver o que vai acontecer. Mas o que acontece? Eles foram prudentes. Eles receberam a instrução, não questionaram a Moisés e foram guardados e foram livres daquele período tão negro na história do Egito. E nós estamos também atravessando um período negro nesses últimos dias, mas eu quero profetizar que vai amanhecer para mim, vai amanhecer para você. Breve isso vai passar, isso vai cessar, mas nós temos que estarmos confiantes em Deus. O Salmo 91, por exemplo, é um salmo de proteção, a segurança daquele que confia em Deus. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Porém, foi um verso do Salmo 91 que o diabo usou para poder tentar Jesus. Olha, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos teus anjos te dará ordem ao teu respeito para te guardar em todo o seu caminho. O que Jesus disse? Não tentarás o Senhor teu Deus. Então Jesus, ele cria na proteção, ele sabia que ele era o Filho de Deus, mas ele estava sendo induzido pelo inimigo a tentar a Deus, a querer provar algo. E nós não precisamos disso, meus irmãos. Nós confiamos em Deus, somos servos de Deus. Se porventura Deus nos livre e guarde de nos acontecer, de nos acometer esse mal, e talvez você que está assistindo aí pela internet esse vídeo, você talvez fora às vezes infectado por esse vírus, porque hoje os vídeos correm por todo o Brasil, por outros países, e se você talvez está aí assistindo esse vídeo, há poder no nome de Jesus, porque o mesmo Jesus que operou no passado, ele ainda opera nos dias atuais, o dia presente. Ele pode repreender este mal na sua vida. Todavia, confie em Deus e volte-se para o Senhor de todo o seu coração, clame pelo seu socorro e ele te alcançará. Tem um bichinho voando aí, mas não vou editar não, é coisa natural mesmo, foi Deus que fez. Então, meus irmãos, vamos ficar reclusos nesse período, vamos tomar as devidas precauções, vamos confiar em Deus, mas vamos seguir as instruções, né? Melhor é obedecer do que sacrificar. Que Deus em Cristo vos abençoe, no nome poderoso de Jesus.